Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Só relembrando que na aula passada, né, nas aulas passadas, a gente já começou a falar de orientação ao objeto. E aí a gente começou a ver o primeiro pilar da orientação ao objeto, que é a abstração, tá? Então a gente está seguindo aqui o capítulo 12 desse livro azul, que tem uma introdução à programação orientada a objetos. A gente está trabalhando aqui o conceito de objeto, né? Trabalhamos o conceito de classe e objeto. Estamos trabalhando aqui alguns conceitos relacionados ao objeto em si. A gente começou a fazer, a executar esse código aqui, demonstrando a criação de uma classe, a instanciação de um objeto, né? E aí a gente viu aqui nesse exemplo os três conceitos que envolvem a abstração, tá? Os três conceitos que envolvem abstração. O primeiro conceito é o conceito de objeto, né? O segundo é o conceito de classe, que a classe ela é usada para você criar o seu objeto. Ela é um modelo para o seu objeto. E o terceiro conceito é a identidade. Que a identidade significa o quê? Que cada objeto criado a partir de uma classe tem a sua própria identidade, tá? Tem a sua própria vida, independente um do outro. E aí, nesse exemplo aqui, a gente viu isso ocorrendo, né? A gente criou aqui dois objetos, inicialmente era só um, mas depois a gente criou apenas dois objetos, né? P e o Q, dois produtos, e cada um possui a sua própria vida, sua própria existência dentro da memória do computador. Ok? E aí a gente chegou nesse segundo esquema aqui. Então a gente tem um objeto P, o objeto Q, né? Vão coexistir na memória. O P e Q, cada um tem seus valores, seus tipos, né? Seu próprio cálculo de imposto. E aí a gente começou já mais para o final da aula a falar de métodos construtores e destrutores, né? A gente viu que são métodos, né? O método construtor é um método que possui o mesmo nome da classe, tá? Exatamente o mesmo nome da classe, e ele é executado quando você faz a instanciação do objeto, quando você está criando o objeto, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente colocou algum código aqui, por exemplo, uma mensagem dizendo que está iniciando o método construtor, só para a gente ver o momento em que ele vai ser executado. A gente aqui está atribuindo 0 e a string nula, né, para esses dois atributos do objeto que vai ser criado. E depois a gente exibiu uma mensagem finalizando o método construtor. Então você pode botar no construtor quaisquer comandos. Então você vai colocar aqui comandos que você quer que sejam executados no momento em que você está criando o objeto. Tá certo? Posso, Gabriel. Instanciar o objeto é criá-lo na memória. Em termos de código, o que está instanciando o objeto aqui? Vamos só relembrar. Esse comando aqui, na verdade, são dois comandos em um só. Tá? A criação do objeto envolve esses dois comandos aqui. No caso da linguagem Java, que é a linguagem que a gente está usando. Então, o primeiro comando, produto P, ele vai fazer o quê? Ele vai criar a variável que vai referenciar o objeto. Tá? Ele é apenas
a criação da variável que vai fazer uma referência para o objeto, tá? É como se você tivesse feito o vestibular, você passou no vestibular, beleza. Teu nome está lá, você foi aprovado. Então, você existe, né? Você está lá, né? Você existe, foi um candidato que passou, beleza. Agora, a instanciação, que é esse segundo passo, esse segundo comando, envolve esse comando new. O new faz o quê? Ele cria realmente o objeto na memória. Então, esse comando new, ele vai ser responsável pela criação do objeto na memória. Vai reservar uma área na memória, organizar a área de memória para aquele objeto que vai se chamar P. Então é como se aqui você estivesse se matriculando na universidade, tá? Então agora sim você realmente existe como aluno para a universidade, tá? Seria mais ou menos isso. Quando eu crio um outro objeto, no caso aqui eu criei o objeto Q, é criado da mesma maneira como se eu tivesse dois comandos em um só. Produto Q, então eu estou criando uma variável Q e vai referenciar um objeto da classe produto. E quando eu faço new produto e atribuindo o resultado para Q, eu estou criando aquele objeto na memória. Aí agora sim ele existe. Quando eu faço apenas produto Q, ele não existe. Certo? Eu só estou dizendo que ele vai existir. Agora, o new é que realmente vai criar. Então, aqui, Gabriel, é que é a instanciação do objeto. Eu estou criando uma instância a partir da classe produto. E a instância da classe é o objeto. Ok? E aí você pode, para simplificar, você pode colocar os dois comandos em um só. Junta os dois no só. Aí você cria a variável e já instancia o objeto de uma vez só, tá? E aí o Davi, na aula passada, até lembrou, né, observou que o dado, o scanner, na verdade, ele é o quê? É a criação de um objeto, e esse objeto vai ser associado à entrada de dados do teu computador, tá? Então, esse scanner, na verdade, é uma classe, e o dado, quando você cria, dado, entrada, o nome que você der, é o objeto criado a partir dessa classe scanner. Ok? Tranquilo aí, Gabriel? Pronto. Joia. De nada. Próximo sim, Breno. O comando da classe produto foi esse aqui. Criando a classe produto. Lembrando que esse código é o da página 476, lá do livro azul, tá? E ele tá lá no meu GitHub, quem quiser pegar ele, baixar. Mas pode copiar e colar do livro que funciona. Ok? E aí a gente está aqui justamente fazendo agora o método construtor. Tá? Então vamos só relembrar aqui. Vamos só relembrar aqui a execução. Vamos ver o que é que aconteceu. Vou botar aqui para rodar. Então aqui é a classe produto. Com o construtor, já viu, Breno? Aqui eu já estou usando, na verdade, o código da página 477, que já é o mesmo código, só que agora com o construtor. Então vamos lá, vamos rodar aqui. O que aconteceu? Ó? Só relembrando. Criou o scanner. Na hora que eu criar o produto, o que é que vai acontecer? O método construtor vai ser executado automaticamente. Por quê? Porque na hora que eu estou criando aqui, ó, new produto, isso daqui, na verdade, é a chamada daquele método construtor, né? Na hora que eu faço essa criação aqui, new produto, que eu estou instanciando, aquele método construtor é executado nesse momento. Então aqui o que é que vai ocorrer?
Observa, ó, iniciando o método construtor. Então, nesse momento, ele já está executando o método construtor. Aí ele executou esse comando da mensagem, jogou 0 no valor do objeto P, que agora a gente está instanciando o P, jogou string nula lá no tipo, e depois a mensagem finalizando o método construtor. Beleza. Depois que eu instanciei aqui, criei o P, eu criei o Q, tá? Aí ele vai executar o método construtor para o Q. Executou a mensagem, ó. Vai jogar 0 e string nula nos atributos do objeto Q, e depois ele vai exibir a mensagem que está finalizando o método construtor. Aí depois daqui, o fluxo segue, né, do nosso código. Ele exibe, eu pedi para ele exibir aqui, ó, o produto P e o produto Q, né, os valores armazenados nos atributos. E ele botou, ó, 0 e não tem nada, 0 não tem nada. E depois pediu para digitar o preço do produto. Aí aqui ele vai seguir normalmente aí a execução do programa. Então a gente parou aqui. Diga aí, Samuel, pode falar. Professor, eu queria saber se esse construtor é quando a gente tipo, inicializa alguns programas, eles abrem um prompt e daí carrega um monte de linhas, de qualquer coisa assim, carrega uma lista de, sabe? Uma porrada de linha assim, aí dá um loading no final e depois abre o programa. Isso seriam os construtores, digamos assim? Não tem te dizer, Samuel, não sei como te dizer se é o construtor, mas eu posso te dizer que isso daí que você me falou pode ser colocado dentro do construtor. Entendeu? Não necessariamente você tem aquilo dentro de um construtor, mas você pode botar ele dentro do construtor sim. Tá? E para mostrar também, né? Para o usuário ver o que está carregando, essas coisas. Isso, exatamente. Então isso daí é um negócio que pode ser colocado no construtor. Quem vai determinar isso daí é o programador, é o cara que está programando, né, o desenvolvedor que está programando aí a classe dos objetos, ok? E aí já entra em questão de projeto de classe, né? E aí cada um tem sua maneira de projetar, de programar. Eu conheço gente que não gosta de usar construtor, simplesmente, né, não se sente confortável com isso. E aí coloca todos os códigos que são inicializados dentro do main, do programa. É legal, é bonito? Não, eu não acho, mas aí é questão de opinião, né? Questão de boas práticas que a gente vai falar aqui ao longo da disciplina, ok? Tá Beleza, claro beleza. aí? Beleza. Tá sim, obrigado, professor. De nada, cara. Então, beleza. Aí o Davi falou aí o seguinte, ó. É como se fosse uma função que é chamada quando instancia o objeto. É exatamente isso daí. O construtor é uma função, né, que é chamada quando você instancia o objeto. Só que como essa função está dentro da classe, o nome dela é método, tá? Lembrando que o método é uma função e que o atributo é uma variável, tá? Então é exatamente isso, Davi. É sim, Yasmin. A vantagem é boas práticas e organização. E organização. A gente vai cair aqui em algumas situações, né? Eu preciso deixar isso claro para vocês. A não ser que você já tenha pelo menos alguma experiência com programação, né? Com modularização, criar função. A não ser que você já tenha experiência, mas nesse momento vocês ainda não vão entender plenamente a utilidade do construtor. Então, nesse momento da disciplina, pessoal, o que é que acontece geralmente com os alunos, que eu observo? Eles aceitam isso, entendem, mas não se convencem. Quando a gente começar a usar, quando vocês começarem a programar, naturalmente vocês vão começar a pensar, cara, eu posso botar isso daqui dentro do construtor. Eu posso colocar isso aqui na hora que eu instanciar o objeto. Então, isso aqui é aquele tipo de coisa que você vai naturalmente encontrar a razão dele quando você estiver usando. Por enquanto, né, apenas falando não vai ficar tão claro assim para vocês.
Mas a vantagem, vocês mesmos vão ver, que na hora de você criar a tua classe, de organizar, é bem melhor. É bem melhor. E os exemplos que a gente vai usar isso vão ajudar. Ok? Beleza. Vamos lá, vamos rodar aqui. Fica não, Breno. Talvez eu acho que essa era a tua dúvida, né? Pediu para ver. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu vou até fechar aqui. Tá aqui a minha classe exemplo, ó. Eu tenho aqui a minha main e fora dela eu tenho a minha classe produto. E a gente vai fazer hoje um negócio que vai, né, começar a ampliar aí as coisas, tá? A gente vai começar a estudar encapsulamento hoje e aí eu vou tirar essa classe daqui. Essa classe, a partir de hoje, eu vou começar a tirar daqui de dentro, tá? Mas por enquanto, eu vou deixar ela aqui dentro até terminar de falar de construtor. Mas ela fica fora da main. Era essa dúvida aí, né, cara? Essa organização aí. Então pronto. Então vou abrir aqui. E a classe, deixa só eu fechar aqui, ó. O que é que ela tem aqui na minha classe? Produto. Ela tem os atributos, tá aqui, valor e tipo, e tem os métodos. Aqui ele tem um método produto e tem um método valor imposto. E esse método produto, como ele tem o mesmo nome da classe, ele é o método construtor. Ok? Beleza. De nada, cara. Então, beleza, vamos lá. Vamos seguir aqui adiante. Mostrei também, né, meio apressado, já no final da aula passada, que eu posso ter parâmetros no método construtor. Não sei se vocês recordam, mas eu fiz isso daqui, ó. Eu botei 2 parâmetros nesse método aqui. Tem 2 parâmetros, um parâmetro chamado v e outro chamado t, tá? Esses 2 parâmetros vão ser inteiro e string. O que é que eu vou fazer com esses 2 parâmetros? O t, o v, parâmetro v, eu vou atribuir para esse meu atributo valor. E o t eu posso atribuir para o atributo tipo. Então, na hora que eu instanciar o meu objeto, eu posso ter a opção de fazer o seguinte. Na hora que eu instanciar, eu já posso dizer aqui os valores que eu quero que o meu objeto tenha, sem precisar ter que ler os dados do usuário. Ou então, eu posso instanciá-lo depois que eu ler os dados do usuário. Tá? Como assim? Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, vou botar aqui valor 0, e aqui vou botar o tipo indefinido. Pronto. Então aqui eu estou instanciando os meus produtos. Aqui eu vou botar com um valor de R$1. Eu vou botar genérico. Só para... Então o que está acontecendo? Eu estou instanciando o meu objeto. Nesse momento aqui, ó, que eu estou instanciando o P, o que é que eu estou fazendo? Eu já estou colocando o valor dentro dele. No caso aqui é 0 e indefinido, né? Vou deixar aqui. Eu estou colocando ele como já contendo valores. Então eu posso instanciar o meu objeto já dizendo os valores que ele vai ter. Isso se eu colocar parâmetro no construtor. Ok? Então, isso daqui vai produzir essa configuração na memória. Na hora que eu criar o P, ele já vai estar com esses valores aqui, e na hora que eu criar o Q, já vai estar com esses valores aqui. Ok? Então, se eu rodar aqui o código, o que é que vai acontecer agora? Inicializou os métodos do P e do Q. Pronto, ó.
O P é 0, o valor, tipo indefinido, o Q é 1, tipo genérico. E aí, se eu digitar o preço do produto, o que é que vai acontecer? Tipo arroz, preço do produto Q, feijão. O que que aconteceu aqui? Aí ele alterou agora o preço do produto e o tipo do produto. Calculou o imposto e exibiu o imposto desses dois objetos. Ok? Então a gente chegou a ver que o método construtor pode ter parâmetro, tá? Aí vocês vão estar pensando agora, qual é a vantagem de ter isso? A vantagem é essa, você já pode instanciar dizendo os valores. Professor, mas não estou enxergando, não consigo alcançar. Só um pouquinho de paciência que vocês vão chegar lá. Eu preciso apenas que vocês saibam que isso existe, tá certo? E como que isso daqui vai ser usado. Lembre-se lá, né, da analogia do senhor Miyagi, que eu falei no início da disciplina. Vocês estão encerando o chão, encerando o carro, pintando a cerca e lixando o chão, tá? Vai chegar um momento que tudo isso vai se juntar e você vai entender o porquê que está fazendo, né? Por que que isso existe, beleza? Vamos lá. Diga aí, Samuel. Professor, eu não sei como é que funciona. Isso que eu só acabou de fazer instanciando parâmetros, né? Isso que eu entendi. Eu instanciei os objetos passando parâmetros. Ok, senhor passou parâmetros. No JavaScript não precisa escrever, né? No caso, o V nem o T. É só escrever na ordem dos parâmetros, certo? Na ordem dos parâmetros. Os valores, tipo, você não precisaria escrever o V 2.0, por exemplo. Lá no. Não, Não. entendi. Isso daqui, tá. Isso daqui, Samuel, esse V e esse T, não sou eu que estou passando. Isso aqui é o IntelliJ que mostra. Ah, Ele está dizendo que esse zero aqui está associado ao V e o indefinido ao T. Se eu pegar isso aqui, ó, vou copiar esse código, colar ele aqui no... Vou colar ele bem aqui, só para você ver o que que tem realmente lá aquele código. Ó, ele não tem 0 nem o V nem o T. Era isso que tem estava não. estranho para mim, na real. Isso é uma coisa da ferramenta do IntelliJ, tá? O Eclipse não tem, não coloca isso. O Eclipse ele é mais discreto. No Eclipse, eu passo aqui o mouse em cima da variável, né, do valor, aí ele mostra um balãozinho lá dizendo qual é o parâmetro associado. Isso aqui às vezes confunde, né? Mas aí é questão Só para de ajudar você, né? Isso aí. só para ajudar. É só para ajudar, tá? Eu acho, inclusive, que tem como configurar o IntelliJ para não exibir isso, tá? Mas aqui é só para ajudar. Então, pessoal, quando vocês virem aqui uma função sendo chamada com parâmetros no IntelliJ, ele vai mostrar o nome do parâmetro 2 pontos antes do valor, tá? É só para ajudar mesmo. E o pessoal que usa Eclipse, isso não tem. É só passar o mouse em cima do valor aqui que ele vai mostrar qual é o parâmetro associado. Beleza? Joia. Beleza, deu para entender. Beleza, cara. Então vamos lá. Então o que é que vai acontecer agora? A gente vai avançar um pouco mais, ok? Avançar um pouco mais. Aqui, eu poderia fazer a instanciação, vou tirar aqui, vou começar a limpar o código para deixar ele do jeito que ele estava, para a gente poder avançar aqui. Então, uma coisa que eu poderia fazer, ó, era isso daqui. Eu vou tirar isso aqui desse local e posso fazer bem aqui, ó. Então, em vez de fazer preço, né? Pegar o preço e atribuir para o atributo valor, e pegar o tipo e atribuir para o atributo tipo, eu poderia fazer isso aqui, ó.
endereço, tipo. Eu poderia instanciar o objeto aqui depois que eu lesse os valores do usuário. Vou comentar aqui, para que vocês vejam que ele está sendo substituído. Aí aqui depois eu digitei. Também aqui eu vou botar o quê? Aí vou comentar isso daqui. E aqui vou passar como parâmetro aqueles valores lá. Então eu poderia fazer isso daqui. Em vez de instanciar o objeto bem aqui em cima, né, deixar logo instanciado lá, aí eu leio os dados e atribuo diretamente, eu posso, depois que eu leio aqui os dados do usuário, eu já poderia fazer assim, passar aquelas variáveis, né, lá para pro parâmetro do método, tá certo? Então já poderia fazer dessa maneira, ok? Aqui é float, né? Teria só que converter aqui para float para ele não dar esse problema. Ah, tá. Foi mal, que é float. Só para manter aqui, né? Eu tinha botado int, me enganei. É float, tá? Para poder ser o mesmo tipo de dado. Então pronto, então a gente poderia fazer assim, tá? Seria uma outra opção que pode ser feita. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para não confundir mais. Vou voltar, vou deixar aqui como estava. Vocês já sabem que existe o método construtor, que ele é uma função que é executada quando eu instancio o objeto. Tá? Pode ser com, pode ser sem parâmetro, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Existe a figura do método destrutor, ok? O que a gente está vendo é o método construtor. Então, pessoal, o método construtor ele é executado no momento em que o objeto é criado. O método destrutor ele é executado no momento em que o objeto é destruído, no momento em que ele é eliminado da memória, tá certo? Então, quando o meu programa termina, né? Vamos supor, chegou aqui, terminou a execução do programa. Chegou até aqui, né? Até o final do programa, beleza, finalizou. Quando o teu programa é finalizado, o que acontece? Todas as variáveis são eliminadas da memória, tá? Então vocês já devem saber disso. Quando o programa termina, tudo é eliminado da memória e aquela área de memória é liberada. Só que, quando ele vai liberar a memória, vamos supor, eu vou liberar esse cara da memória, eu vou tirar ele da memória. Nesse momento, o método destrutor é executado, tá? É o fechar das portas, assim. Opa, vou destruir esse objeto da memória? Então vou executar aqui o destrutor. Aí ele executa e tira o cara da memória. Vai tirar esse da memória, ele executa o destrutor e esse cara sai da memória. Ok? Então o método destrutor, ele é executado no momento em que o objeto ele é eliminado da memória. Certo? Tá claro isso daí, pessoal? Sim. Beleza. Agora atenção para o que eu vou falar. O Java não tem método destrutor. Ok? Java não tem método destrutor.
Professor, o senhor agora está brincando com a minha cara, né? Já estava difícil entender o que é destrutor e construtor. Agora o senhor está dizendo que o Java não tem uma coisa que o senhor disse que existe, né? Me explique melhor isso daí. Vamos lá com calma, pessoal. O que a gente está falando aqui é de orientação ao objeto. Vocês estão aprendendo a programar usando um paradigma orientação ao objeto, ok? O método construtor e o método destrutor, eles existem na programação orientada ao objeto. Agora, a linguagem Java, ela não possui o método destrutor, tá certo? Vou até botar aqui. Ela não possui método destrutor. Vou botar aqui numa letra bem grande. Java não possui método destrutor. Ok? Java não tem método destrutor. Se alguém disser isso, se está no aniversário lá, está num bar conversando com os amigos, se você falar essa besteira, disser que o Java tem método destrutor, vai ficar um silêncio, né, aquele silêncio assim sepulcral que vai ficar todo mundo olhando para você, tá? Java não tem método destrutor. E aí, por que que ele não tem método destrutor, né? Outras linguagens têm método destrutor? Tem, né? Se você pegar uma linguagem orientada, por exemplo, C++, C++ é uma linguagem que é orientada a objeto e ela tem método destrutor. E você consegue usar ele numa boa, tá? Por que que tem essa diferença aí? Que é o seguinte, pessoal. Vamos lembrar que o Java, ele é um pouco diferente de outras linguagens, tá certo? O Java, ele é compilado e é interpretado, né? Ele compila em bytecodes, né? Para a linguagem da máquina virtual, e a máquina virtual interpreta para o computador, para o processador da máquina. O C++, ele não tem isso. Você compila, ele já gera o código direto na linguagem da máquina. Então, quando você usa uma linguagem como C++, você tem muito mais controle sobre a execução, sobre a tua máquina. Tá? Ele te dá amplos poderes. E aí, né, como o tio do Peter Parker falou lá, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando você usa uma linguagem como C++, você pode fazer besteira, porque você acessa áreas de memória, você consegue gerenciar a memória com mais autonomia, e aí você pode fazer besteira. Então o C++ ele te dá esse poder. Você pode inclusive destruir um objeto antes de acabar o teu programa, tá? Então se você estiver usando o C++, por exemplo, eu poderia aqui no meio do programa usar um comando delete P. Eu apago aquele objeto da memória, mas o programa está funcionando lá. E aí nesse momento aqui que eu faço delete, o método destrutor é executado, tá? Então, algumas linguagens possuem o método destrutor, porque isso faz parte do conceito da orientação a objeto. Agora, por que que o Java não tem? Por questão de segurança, tá? Vamos só relembrar aqui o negócio que a gente falou no início da disciplina, quando eu estava falando do Java. Vamos só lembrar o processo, né? A gente tem um código-fonte, que numa linguagem de programação, eu traduzo ele usando o compilador ou o interpretador, e esse tradutor ele gera o código objeto na linguagem da máquina, tá? No C++ e no C, né? Mas como é que ocorre? Eu pego o meu programa, compilo, ele já gera o código na linguagem da máquina e o computador executa. Limpo e seco. No caso do Java, ele pega o código-fonte, compila, gera o código que a gente chama de bytecode, né? Ele gera o código na linguagem da máquina virtual, e aí quem roda o teu código é a máquina virtual, a JVM. Só que a JVM,
ele é, na verdade, um software. E aí ele vai pegar aquele teu código e vai interpretar ele para o computador. Então, o Java precisa ter segurança, tá certo? Do gerenciamento da memória. O Java Virtual Machine, ele gerencia a memória para você. Você não consegue ter acesso à memória diretamente do computador, tá? Então, o Java precisa ter essa segurança, garantir que você não vai ter acesso, não vai fazer besteira, porque senão o código vai crashar, vai dar pau, vai interromper, né? Pode abrir brecha de segurança, etc e tal. Então, por questões de segurança, não existe método destrutor. E quem é que tira os objetos da memória quando o programa termina, né? Quem faz isso na Java Virtual Machine é um negócio chamado Garbage Collector. Então vocês já devem ter ouvido falar nesse cara. O que é o Garbage Collector? Ele é um coletor de lixo, literalmente, tá? Então, a Java Virtual Machine tem um negócio chamado Garbage Collector, que faz o quê? De tempos em tempos, ele vasculha a memória para ver se tem algum objeto, variável, alguma coisa que não é usada. E aí ele mesmo elimina. Ele não deixa você fazer essa eliminação. E aí, por esse motivo, para evitar, né, problemas aí na execução, a figura do destrutor não existe. Tá certo? Agora você pode fazer uma gambiarra para simular um método destrutor, mas aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Você pode fazer uma pequena gambiarra aí para meio que simular um destrutor, mas não vai ser método destrutor, tá? Então, Java não tem método destrutor, tá certo? Diga aí, Davi. Coisa bem rápida, o bytecode é esse ponto .class, né? Exatamente. O Tá bom. bytecode é o ponto .class. Eu vou até botar aqui, bem lembrado. O bytecode é o ponto .class. E o Java aqui é o ponto .java. Ok, então vamos lá. Então vamos só ver aqui. Oxi, peraí, que agora o negócio aqui. Vamos lá. Então, beleza. Isso, Alberto, instanciamento, né, são functions. Na prática, no final das contas, são functions. Tá, Gustavo? A classe produto está aqui, ó. Ela está dentro da classe exemplo. Só tirar esse comentário aqui para ganhar a linha. Pronto. Só subir aqui. Ó, os atributos estão aqui. É só uma observação, pessoal. Você pode, dentro da tua classe, criar atributo e método em qualquer canto, tá? Só uma observação aqui. Eu poderia deixar para fazer, poderia ter feito isso aqui, ó, criado o valor bem aqui entre o produto e o imposto, né? Poderia até ter deixado para criar o atributo aqui, tipo lá no final, não importa. Posso criar em qualquer canto, atributos e métodos. Mas é óbvio que você não vai fazer isso, né? Então, a não ser que você queira sacanear alguém, né? Você sabe que o cara vai fazer a manutenção no código e faz uma coisa desse tipo. Mas, em sã consciência, é importante que você tenha uma organização no teu código, tá? Que você mantenha uma certa organização. Então, existe uma convenção, eu vou aproveitar e vou falar isso agora, quando você está programando usando linguagens, né, orientadas a objeto. Então, por exemplo,
O que é convenção? É algo que a gente segue sem ser obrigatório. Não é regra. A regra não. Regra é obrigatória. Então existe uma convenção que é o seguinte: você cria primeiro os atributos, deixa os atributos lá em cima, logo no início da tua classe. E depois você coloca os métodos. Ok? E aí também tem uma outra convenção, você bota os métodos construtores primeiro. Bota métodos construtores, depois destrutores, e aí depois é que você bota os outros métodos, tá? Então existe essa maneira de organizar. Uma outra convenção é a seguinte: nome de atributo, letras minúsculas. Todas minúsculas. Ok? Nome da classe, letra minúscula, mas a primeira letra maiúscula. Ok? Nome de método, letras minúsculas. Agora, se for nome composto, você coloca sempre a primeira letra a partir do segundo nome com letra maiúscula. Então, observa aqui, ó, valor imposto. Se o nome do método for só valor, tudo bem. Estava tudo minúsculo. Mas como é um nome composto, o imposto aqui vai ter o I maiúsculo. Em vez de ser assim, ó, tudo minúsculo, você bota com I maiúsculo. Tá certo? Se fosse valor, imposto, produto, então seria assim, ó, valor, imposto, produto. P ficaria maiúsculo. Essa aqui é a notação que a gente chama de camel notation, é a notação de camelo, né? Ele vem minúsculo, aí sobe para o maiúsculo e volta para minúsculo. Sobe para o maiúsculo, volta para minúsculo. Como se fossem a córcova lá do camelo, né? Então você vai fazer isso também, essa anotação de camelo, com variáveis, né? Se o nome da minha variável aqui fosse valor bruto, então o B ficaria com minúsculo, com maiúsculo. Ok? Professor, eu já vi gente usando assim, valor bruto com underline. Aí é uma outra anotação. Tá? Tem gente que usa essa anotação aqui, separando com underline. Tá? Mas a convenção que eu uso, e que essa é uma convenção usada mundialmente, várias pessoas usam, assim como essa daqui, mas essa é a mais utilizada, é você escrever dessa maneira aqui. Tá certo? Então, classe, letra minúscula, primeira maiúscula, variáveis e métodos, né? Letra minúscula, e se for com o nome composto, sempre o primeiro nome, sempre a primeira letra com maiúscula, tá? Que mais aqui? A classe também, né? Se fosse o nome da classe exemplo loja, seria assim, sempre a primeira letra maiúscula. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, acho que foi isso aqui. Pronto. Tranquilo aí, Gustavo? Deu para ver aí a criação da classe? Respondeu que sim, professor. Beleza. Então vamos lá, vamos só tirar aqui. Ariel, o scan close não é destrutor, tá? O close, ele é apenas um método que vai fechar, interromper o streaming dos dados. Tá certo? Quando a gente Ele é estiver tipo, falando de serialização, isso aqui vai ficar claro, mas o scanner, ele é um stream de dados. Aí quando você cria, ele abre. Aí os dados passam por ele. E aí quando você não quiser mais usar o scanner, você dá um close. Aí você fecha ele e aí você não consegue mais usar. Mas ele está lá na memória. Então ele não é destrutor. Ok. Pois é, Samuel. Né? Fica difícil às vezes, mas eu não consigo. Eu tenho a C++ é a minha linguagem do coração. Então eu acho C++ e C fantásticos.
tá? Acho melhor do que Java. Mas aí é a questão de preferência, de uso, de experiência, tá certo? Então não existe, professor, qual é a melhor linguagem de programação do mundo? Não existe isso. Existe a linguagem mais adequada para um determinado tipo de aplicação e desenvolvedor, né? Então, mas eu concordo aí com o Samuel. Pois é, então, Alejandro, tudo depende do que você quer fazer, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar, se eu quero descer no nível do hardware, eu não vou usar Java, tá? Se eu quiser fazer uma aplicação que tenha como restrição tempo de execução, eu não vou usar Java, né? Eu vou programar uma linguagem que entrega o código já direto na linguagem do processador. Então, é por isso que alguns jogos, eles são feitos diretamente em C++. Por quê? Porque você consegue entregar o código diretamente na linguagem da placa gráfica, né? Então você ganha um pouco mais de desempenho em relação a Java. Hoje o Java, ele é muito mais rápido do que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando ele surgiu, né? Ele é muito mais rápido. Mas o C++ ainda é mais rápido do que ele, em algumas situações, tá certo? Então, se você tem questão de desempenho, sistemas em tempo real, por exemplo, né? São sistemas que têm que responder imediatamente. Ele não pode ter delay nenhum. Tem que conversar diretamente com o processador. Então você vai usar uma linguagem como essa, tá certo? Agora eu quero fazer um programa, sei lá, eu quero fazer aqui desenvolver para web. Pronto, quero fazer um negócio para web. Eu vou usar o C++? Eu posso até usar, mas eu vou trabalhar bem mais. O Java tem frameworks que são, né, próprios para trabalhar com isso. Então tudo vai depender da aplicação para onde você vai usar. Eu vou usar Java para Data Science? Posso até usar, mas eu prefiro usar Python, né? Então tudo vai depender da aplicação. Professor, Isso, o C++, pessoal, C++, ele é o C orientado a objeto, tá? O mais significa que é um avanço do C, né? Ele é um C que tem orientação ao objeto. E o C Sharp, né? O C Sharp é um C também orientado a objeto, tá? Mas por que o Sharp? Né? Aí foi uma sacada da Microsoft, né? Que criou a linguagem C Sharp, que ela quis dizer o seguinte: depois do C veio o C++, né? O mais é a evolução aí do C, orientado a objeto. E o C Sharp seria uma evolução do C++. E o Sharp, para quem toca música aí, toca algum instrumento musical, sabe que o Sharp é o sustenido, né? Ele aumenta lá o tom da nota. Então, o Sharp era para ser uma evolução do C++, ok? Ok, vamos lá. Agora eu concordo com você, Alejandro. Ninguém entende o pobre do Java, tá? Eu sou fã do Java, mas quem mora no meu coração é o C++. Beleza. Diga aí, Samuel. Primeiro Samuel, que levantou aí. professor, o senhor tinha comentado sobre certos jogos serem programados diretamente na linguagem de programação, no caso C. Isso. É porque, tipo, certos jogos eles são programados diretamente, ou eles são programados em frameworks, ou eles são programados em engines. E daí eu queria saber qual é a razão, exclusivamente por questão de, como é que é? De rapidez, eu esqueci o termo mais técnico. Desempenho. É exclusivamente por questão de desempenho que alguns jogos são programados diretamente na linguagem ou em frameworks, em vez de engines, propriamente. Pronto. Beleza. É uma boa pergunta. Seguinte, antigamente o jogo, na época raiz mesmo, o jogo era programado diretamente na linguagem de programação, né? Então,
a linguagem C, C++ era a linguagem que era usada mais, né? Assim como, por exemplo, você quer fazer um sistema operacional. Eu quero construir um sistema operacional tipo Windows, ou tipo macOS, ou tipo Linux. Eu não vou fazer em Java. Qual é o sistema operacional que é usado? É C, né? Porque você vai no kernel da máquina, no núcleo, você cria o núcleo do sistema operacional, né? Então você usa isso. Aí, falando em termos de jogos, o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, o pessoal começou a criar engines, né? Que são motores para a criação de jogos. Qual é a vantagem de usar um engine? É que você acelera o tempo de desenvolvimento. Você facilita o desenvolvimento do teu jogo, tá? E algumas engines fazem o quê? Elas geram o código, né, diretamente. A engine é como se fosse um framework, na verdade, né? É como se fosse basicamente um framework. Um framework turbinado, vamos dizer assim. E aí algumas delas entregam o código diretamente na linguagem na linguagem que você quer, né? Na linguagem da máquina, tá? O que que acontece? Algumas engines, elas permitem que você customize o código. E aí é uma outra grande vantagem, né? Ela deixa aberturas no código para que você possa permitir o usuário customizar o código. E aí você consegue escrever o código lá em C#, né? Consegue escrever o código, você pode até usar Java, tá certo? Porque aí ela permite, né, no código dela, como é executado por uma máquina virtual, né, no caso do Java ou C#, ela permite você fazer customizações naquele código. Agora, se eu programasse diretamente num jogo em C++, mesmo se eu usasse uma engine, né, se o código gerado lá no final fosse um C++, eu já não poderia fazer esse tipo de customização. Então, tudo vai depender do tipo de jogo, né? Até da empresa mesmo, do tempo que você quer liberar novas versões, né? Então, tudo isso aí vai depender. Mas aí, resumindo, é o seguinte, Samuel. Se você quer produtividade, né? Diminuir tempo de produção dos jogos, facilitar o desenvolvimento, uma engine é muito melhor, tá? Agora, se você quer ter mais controle, quer um desempenho absurdo, né? Se você quer fazer um jogo fechado que não vai permitir customização, você pode programar diretamente C++. Então, isso daí são questões que você vai levar em conta no projeto do jogo. Agora, uma coisa é fato, todas elas vão usar a programação orientada a objeto, né? Vão usar o POO. Beleza? Pelo menos Beleza, hoje em dia. professor. Compreendi. Joia. Diga aí, Davi. Java é uma linguagem internet, para internet. Também. E eu também escutei que Ruby também é uma linguagem internet, né? Isso. E qual é a diferença de uma para outra? Cara, vamos lá. Existem linguagens, por exemplo, o Java é uma linguagem que faz internet, é boa para a internet? É, mas também é uma linguagem que é boa para rodar em várias plataformas. Dá para rodar em sistemas embarcados, IoT? Dá. Dá para eu fazer desktop? Dá. Dá para eu fazer front-end? Dá. Dá para fazer back-end? Dá. Então, assim, o Java, ele penetra em mais plataformas. O Ruby já é uma linguagem que é mais voltada para a internet. Entendeu? Então você pode até usar o Ruby em algumas outras aplicações, mas o forte dela foi a internet. Né? Tem até um framework que ficou famoso alguns anos atrás, que é o Ruby on Rails, né? Que a galera usava Ruby, ele bombou há uns 10 anos atrás, ainda tem gente que usa? Tem. Mas, né, assim, passou o momento dele. Passou o momento dele. É como o Python também. Eu posso usar o Python para web? Pode. Posso usar o Python para fazer jogo? Pode, né? Agora, onde é que eu vou usar Python? Cara, vai usar em ciência de dados. É espetacular usar Python para Big Data, entendeu? Então, assim, você pode usar qualquer linguagem em qualquer tipo de aplicação. Agora,
vai ter a linguagem que é mais adequada para aquele tipo de aplicação. Tudo vai depender do contexto, a plataforma que vai ser usada, né? O tipo de aplicação que você vai querer. Então, pessoal, é muito comum você estar dentro de um projeto e esse projeto envolver várias linguagens de programação. Então, hoje em dia, os sistemas, eles não são mais monolíticos, como era antigamente. O que é um sistema monolítico? É aquele negócio fechado, feito numa linguagem de programação que vai rodar num só ambiente. Então, você pensando em termos de sistema, você pode ter um módulo que é feito em Swift para rodar em iOS, ou então feito em Kotlin para rodar no Android, o mesmo sistema. E já na web, você pode ter ele rodando lá em PHP, que é uma ótima linguagem para web, e aí no back-end você ter lá um Node.js, né, rodando juntamente com o C++, né, e que de repente pode estar até se comunicando com algum sistema embarcado que está rodando em Java, né, em algum dispositivo. Então, tudo vai depender aí do contexto, né, das plataformas envolvidas. Ok? Beleza, então Ok. vamos lá. Vamos lá, beleza, show. Pronto, Yasmin. Boa, pergunta jóia aqui da Yasmin. Qual a vantagem do Garbage Collector em relação ao destrutor? Na verdade, Yasmin, não existe uma vantagem de um sobre o outro, né? Por quê? Porque é o seguinte, o destrutor é uma técnica lá do POO. Ele é um método que é executado quando o objeto é destruído. O Garbage Collector é um processo que vai destruir os objetos da memória. Então, assim, se o Java tivesse Garbage Collector, o que é que ia acontecer? Desculpa. Se o Java tivesse destrutor, o que é que ia acontecer? Na hora que o Garbage Collector destruísse o objeto, o destrutor ia ser executado. Então são duas coisas diferentes, né? Eles não têm comparativo entre eles. O Garbage Collector é um processo que é executado pela máquina virtual que vai eliminar os objetos que não são usados da memória. E o destrutor é um método que é executado quando o objeto sai da memória. Então eles são incomparáveis, assim, não tem como comparar um com o outro, tá? Um com o outro. Ficou claro aí, Yasmin? Ainda Toma o case. um pouco muito abstrato ainda. Abstrato ainda, mas vai desabstrair, pode confiar. Não, o destrutor, pronto, Samuel, você falou uma coisa que eu vejo muitos alunos falando e que acabam entendendo isso. Geralmente o pessoal acha que o destrutor é quem tira o objeto da memória. Não. É que o nome não é adequado. Mas assim, destrutor não é o cara que tira o objeto da memória. Assim como o construtor não é o cara que bota o objeto da memória. Não. O destrutor, ele é uma função que é executada antes do objeto sair da memória. E quem é que tira o objeto da memória? Seria o Garbage Collector no Java. Tá certo? Então, o destrutor, ele não é o cara responsável por eliminar o objeto da memória. Ele é um método que está associado ao objeto que vai ser executado quando o objeto for destruído, né? Quando ele for eliminado da memória. Então, isso aí realmente é uma confusão muito comum, tá? Então, destrutor não tira ninguém da memória. Ele é executado quando o cara sai da memória. Gabriel, boa pergunta. Por que a gente está vendo Java em vez de C++? Porque é o seguinte, houve alguns anos atrás uma reformulação da matriz curricular dos cursos, né? E aí, por vários motivos, várias questões na época que foram levantadas, resolveu-se unificar a linguagem vista em POO. E aí a linguagem que foi vista mais adequada para unificar seria Java. Mas antigamente, essa disciplina era dada em C++ nas turmas de engenharia, tá?
Java nas turmas de ciência da computação. E aí houve essa unificação. Aí passou tudo para Java, né? Questões técnicas, questões didáticas, mas antigamente havia a opção de você escolher. Então hoje em dia não tem isso. Mas o que vocês estão aprendendo em PO aqui em Java, vocês podem usar diretamente no C++, com exceção do destrutor, tá? Mas o resto tudo é igual. Ah, beleza, Alejandro, tranquilo. Suspeitei que você estava fazendo aí uma piada. Tá, o método construtor, pessoal, é o seguinte. Apenas saibam que ele existe, tá? Quando vocês começarem a programar orientado a objeto, que vocês não estão programando ainda, tá? Quando vocês começarem a programar, aí vocês vão ver que o negócio vai tudo fazer sentido. O destrutor faz o que você disser para ele fazer, né? Tá? Então, assim, se ele não tira o cara da memória, boa pergunta aí do Ariel, o que é que ele faz quando ele é executado? Ele faz o que você manda ele fazer. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um negócio, ó. Vale a pena a gente perder um tempo, investir um tempo nessas dúvidas aqui, antes da gente prosseguir. Tá? Tem 15 minutos aí. Deixa eu abrir aqui um código em C++. Não precisa nem abrir aqui, não. Eu tenho aqui no livro, tem. Vou mostrar aqui para vocês como é que é o destrutor lá em C++, ó. Pronto, na página 474, eu tenho o mesmo código que a gente tem em Java, ele tem em C++, tá? Tá aqui, ó, C++. Então, ó, o método tá aqui, ó. O método construtor, ele tem o mesmo nome da classe, tá vendo aqui, ó? E o método destrutor, ele tem também o mesmo nome da classe, só que antes dele tem esse till, tá? Então aqui é o método construtor e aqui o método destrutor. É o mesmo nome da classe com o till antes. O que eu colocaria? Vou dar um exemplo aqui. Tá? Vocês ainda não trabalham com isso, mas vocês vão trabalhar, talvez não consigam alcançar o exemplo. Mas se eu estivesse fazendo isso daqui e eu quisesse, na hora que eu criar o objeto, pegar os dados dele de um arquivo, tá? Eu salvei um arquivo na minha máquina que vai ter o tipo e vai ter o valor do produto. Aí eu poderia botar no método construtor uns comandos que iam localizar o arquivo na minha máquina, abrir o arquivo e pegar os dados dentro dele e atribuir para os atributos do meu objeto. Eu poderia fazer isso dentro do método construtor, porque aí na hora que eu criasse o meu objeto, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer isso automaticamente. Já abre o arquivo e traz os dados. Ok? Aí, quando a gente trabalha com arquivo, vocês vão estudar ainda isso nessa disciplina, você precisa fechar o arquivo. Usar um comando close, que é um comando que até o Alejandro, o Ariel botou aí do scanner. Eu tenho que fechar o arquivo. Para quê? Para que eu não perca meus dados. Então, um local que eu posso fazer esse fechamento do arquivo é dentro do construtor. Aí, ou então fazer um save. Eu mexi nos dados do meu objeto durante a execução do programa, e aí vou fechar o meu programa. Só que eu quero salvar as alterações que eu fiz no produto. Então, um bom local para você colocar isso é dentro do método destrutor. Por quê? Porque na hora que ele for tirar o objeto da memória, para que você não perca aqueles dados, você vai salvar no arquivo novamente. E aí você fecha o arquivo. E aí você vai fazer isso automaticamente antes do objeto sair da memória. Então, o destrutor, ele é um método que ele vai ser executado no momento que o objeto for eliminado da memória. Então, você vai colocar dentro dele o que você quiser que ele faça no momento que você vai matar o objeto, tirar ele da memória.
Clareou mais aí? Isso, Alejandro. Prática tira todas as dúvidas. Vai eu sair hoje não, Luca. Se eu liberar a lista hoje, vocês não vão saber nem para onde ir ainda, tá? Semana que vem eu vou liberar. Pronto. Melhorou mais aí, Ariel? E a Yasmin, essa ideia aí do destrutor com o arquivo? Pronto. Então, quando a gente for trabalhar com arquivo, aí vocês vão olhar para trás e vão ver, cara, como é que eu não entendi isso naquela época, né? Mas é porque você não tinha ainda a prática, né? Como o Alejandro disse aí, a prática aí vai ajudar. Beleza, então vamos lá. Ah, vão sim, Yasmin. Vocês vão conseguir fazer sim. Vocês vão ver o que é que vai acontecer na semana que vem, né? Na outra tem um feriadão aí. Aí na semana que vem eu já vou liberar uma lista para vocês começarem a fazer. Mas aí vocês vão ver o que é que vai acontecer na próxima semana. Vocês já vão dar um avanço aí gigantesco. Só que para isso eu tenho que terminar o assunto de hoje. Então vamos lá. Temos 10 minutos aí. Relaxa, cara, relaxa, vai dar certo. Então vamos lá. É, o, a criação, a instanciação do objeto, tá? Ela já está aqui ocorrendo para vocês. Então temos aqui o código, tá? Eu tenho aqui um código de uma declaração de uma classe, beleza. Agora, pessoal, eu vou até tirar aqui, vou deixar aqui o código original, só para a gente seguir adiante lá. Tá que nem igual do livro, tá? Pronto. Então, temos aqui apenas o produto P. Já deu para ter uma ideia da identidade, né? Que ele instancia cada um separadamente. Ok. Bom, agora, pessoal, é o seguinte. O que eu vou falar aqui é um negócio que eu queria já ter falado já desde o início da aula, mas eu entendo as dúvidas, né? Os questionamentos. E aí, por isso que eu faço questão de parar um pouco e responder cada um. Para realmente, até para diminuir a ansiedade quando a gente está aprendendo o POO. Lembrando que eu já fui aluno, né? Então, professor já foi aluno, não nasce professor. E eu lembro muito bem quando eu fui aprender Java, a ansiedade que eu tinha. Eu era um cara que veio do C, né? Então eu aprendi Java, eu fiquei ansioso. Cara, eu não entendo, isso não faz sentido, né? Esses caras aqui fizeram um negócio que é realmente muito louco, não faz sentido algum, mas depois as coisas vão fazendo sentido, tá? Então, por isso que eu faço questão aí de responder aí as perguntas, mesmo que vocês ainda não tenham o conhecimento necessário para entender, mas pelo menos para vocês saberem que tem resposta aí para tudo, tá? Então é o seguinte, vocês viram aqui o quê? Que quando eu crio o meu objeto, eu tenho atributos e métodos, né? E esses atributos e métodos representam características e comportamentos, né? E que eu posso criar os objetos a partir de uma classe, e é nessa classe onde vão estar definidos lá o tipo de dado, né? Todo o código dos métodos, e cada objeto que eu crio tem a sua própria identidade. E quando esse objeto é criado, o que que acontece? Ele fica lá na memória, né?
Dentro dele fica guardado valor, né, os atributos e os métodos. Então, eu posso dizer que esses atributos e métodos, né, eles estão encapsulados dentro do objeto, tá certo? Só que é um encapsulamento meio que fake. Por quê? Porque eu consigo ver o que tem dentro. O que eu vou querer fazer agora é o seguinte: eu quero realmente encapsular, eu quero fechar, eu quero blindar o meu objeto. Eu quero enxergar o meu objeto como se realmente fosse uma cápsula e eu não consiga ver o que tem dentro dele. Mas assim, eu não vou conseguir ver, mas eu quero continuar acessando o que tem dentro dele. Eu quero ter acesso ao que tem dentro. Eu não preciso nem ver. Mas, se eu tiver acesso, tudo bem. Está valendo. Então, o encapsulamento é o segundo pilar do PO, tá? Que vai permitir a gente deixar tudo escondido lá dentro e liberar para fora da classe apenas o que é interessante, tá? Apenas o que é seguro ser liberado. Aí eu aposto que já tem gente pensando, tá, mas para que eu vou esconder isso? Não faz sentido, né? Por que eu vou fazer? Qual é a situação que isso vai funcionar? Calma, Daniel San, né? Calma, Daniel San. Faz sentido sim. Então, primeiro vamos estudar o encapsulamento, depois eu vou falar na próxima aula para que encapsular, tá? Então, o que é um encapsulamento aqui? Como é que eu vou fazer isso? O encapsulamento, quem já leu, acredito que vocês já devam ter lido aqui, eu pedi para ler, né? Quem não leu, leia nesse final de semana. O que é que o encapsulamento vai fazer? Vai entrar aqui em cena alguns conceitos, tá? Relacionados aos especificadores de acesso, tá? Então, quando a gente trabalhou aqui com objeto, deixa eu só procurar aqui onde é que está. Pronto. Quando a gente trabalhou aqui com objeto, a gente viu que existe o especificador de acesso, né? Na hora que eu vou criar o objeto, e que se esse especificador de acesso, ele pode ser de 3 tipos. Cadê? Pronto, especificador de acesso. E ele pode ser de 3 tipos, né? Ele pode ser privado, ele pode ser público, ele pode ser protegido. E é aqui que a gente vai usar isso daqui, tá certo? É no encapsulamento. Então, olha o que é que vai acontecer aqui. O que é que vai acontecer com esse código, tá? Eu vou fazer ele aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar com esse exemplo aqui do livro. Eu vou começar o encapsulamento com esse código mesmo aqui. Olha o que é que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou preparar já vocês aqui para a próxima aula. Eu vou pegar essa classe aqui, produto, e vou tirar ela de dentro da classe exemplo. Vou tirar ela de dentro do meu programa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no meu projeto, e vocês já vão fazer isso aí também, deixem prontos aí para a próxima aula. Vou criar aqui, botão direito, New, Java Class. Vou criar uma nova classe, chamada produto. Pronto, criei a classe produto aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar essa classe aqui, tá vendo? Ó? Produto. Eu vou tirar ela daqui e vou jogar lá. Vou pegar esse código dela, vou dar um Ctrl X aqui, vou jogar aqui dentro. Vou deixar minha classe produto em outro arquivo, separado. Professor, mas para que eu vou fazer isso? Calma, Daniel San, né? Isso aqui é para a gente começar
a entender o encapsulamento. Depois você vai saber por que eu posso ter mais de um arquivo. E vou tirar aqui a classe produto, ó. Tirei de dentro do meu exemplo. Então agora o meu projeto, ele está com uma classe chamada exemplo, que é a classe que tem o método principal, né? Que vai ser a minha aplicação, ela se chama exemplo, é ela que eu executo. E essa classe exemplo só tem aqui o main. A classe produto, que é usada pela minha classe exemplo, ela está aqui em outro arquivo, que eu separei, deixei aqui fora. Ó. Observe que o meu projeto agora tem 2 arquivos. Então, a minha classe produto está aqui do lado. Ó. Ok? Então, se eu executar meu código agora, o que é que vai acontecer? Ele vai continuar funcionando do mesmo jeito, sem problema nenhum. Eu apenas deixei a minha classe externa, ela está fora. Então agora eu tenho 2 classes separadas, tá certo? O que é que vai acontecer? Se eu executar aqui, ó, digite o preço, ele vai continuar fazendo o que ele já fazia. Beleza. Agora vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Observe o que é que vai acontecer se eu mudar o especificador de acesso do meu atributo valor. Vou chamar ele agora e dizer que ele é private, ó, privado. Eu vou fazer a mesma coisa com o tipo. Em vez de público, eu vou deixar ele privado. O que é que vai acontecer? Olha o que é que aconteceu aqui no meu código do exemplo. Ele não reconhece mais o valor. Ele está dizendo aqui dentro, ó, da observação, ele está dizendo que valor tem acesso privado, lá na classe produto. E a mesma coisa o tipo. Ó. Onde eu estou usando, onde eu tento acessar, ele está dizendo que é privado, não existe, eu não tenho acesso. Então, o que é que aconteceu? Quando eu coloquei meu atributo como privado, a minha classe exemplo, que está usando aquela classe produto, ela deixou de ter acesso àqueles métodos. Acesso direto. Ele não enxerga mais. Não é mais visível para ele. Professor, então, se isso não é mais visível, eu não vou conseguir mais usar a classe produto, né? Como é que eu vou conseguir acessar esse atributo valor e esse atributo tipo? Aí você vai criar métodos específicos para fazer isso, tá certo? Para controlar o acesso. Então o acesso ele vai ser controlado. E como é que você vai fazer esse controle? Criando métodos. Então eu vou criar aqui um método chamado, esse do tipo void, eu vou chamar esse método aqui de altera valor. Esse altera valor vai fazer o seguinte, ele vai receber como parâmetro um float, um parâmetro que eu vou chamar de v, que vai ser float. E o que é que esse altera valor vai fazer? Ele vai pegar esse parâmetro v e vai atribuir para o atributo valor. E vou fazer a mesma coisa para o atributo tipo. Vou criar um método chamado alteraTipo, ele vai receber uma string e ele vai atribuir aquele parâmetro para o atributo tipo. Então, o que é que está acontecendo agora aqui? Eu tenho métodos, que vão receber um valor e vai pegar esse valor e vai atribuir para os atributos do meu objeto. E aqui, no exemplo, em vez de fazer essa atribuição diretamente, eu vou fazer como? Eu vou fazer usando o método alteraValor e o método alteraTipo. Então, essa alteração, ela vai ocorrer indiretamente.
Eu vou passar os valores para um método lá da classe, né, lá do meu objeto, e aquele método é que vai fazer a atribuição. Professor, aí eu estou vendo que é 6 e meia dúzia, trocou 6 por meia dúzia. O resultado é a mesma coisa. O resultado é a mesma coisa. Porém, agora, tudo que vai acontecer com o teu objeto vai passar pelo método. Você tem um controle do que está ocorrendo. Tá certo? Professor, ainda não consigo enxergar isso. Vai enxergar. Eu vou trazer exemplos aqui, vamos fazer exemplos na próxima aula que isso vai acontecer. Mas observem, por exemplo, o seguinte. Se alguém passar um preço aqui, um valor negativo para o meu produto, eu posso barrar isso dentro do meu método. É um local que eu posso fazer isso. Eu posso validar. Eu posso dizer o seguinte, ó. Se V for menor do que zero, não tem produto com valor negativo. Então, eu posso colocar a validação aqui dentro. Ó. Se o V for menor do que zero, eu posso fazer o quê? Eu posso... não. Posso fazer o seguinte. Posso dar uma mensagem aqui dizendo que o valor é inválido. Posso fazer isso. Ou... travou aqui. Só um instante, pessoal. Então, eu posso fazer isso daqui. Né? Criar validações. Ou se eu não quiser validar nada, se eu não quiser dar nenhuma mensagem, eu posso simplesmente fazer isso daqui. Se o valor for igual a zero, aí eu atribuo. Se não for, posso pegar o valor que estão querendo colocar no atributo do objeto e posso fazer validação, né, analisar alguma coisa dele. Então eu tenho um controle entrar dentro do objeto. Tá certo? Isso é uma vantagem de você fazer isso daqui. Ele não vai ficar recebendo qualquer coisa. Bom, do mesmo jeito, e se eu quiser, eu não quero alterar, eu quero apenas acessar o valor. Eu quero pegar o valor e quero pegar o valor dele e exibir. Então, do mesmo jeito, eu vou precisar criar métodos que me retornem esse valor. Então, eu posso criar aqui um método, eu vou chamar de... acessa valor. O que é que esse método vai fazer? Ele vai retornar para mim o valor que está armazenado naquele atributo. Ele não vai receber parâmetro, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai retornar o valor daquele objeto. Eu posso fazer a mesma coisa com tipo. Eu vou criar um método que vai retornar o valor que está armazenado naquele atributo tipo. E aí, em vez de eu acessar diretamente aquela variável, né, que está dentro do objeto, eu vou chamar o método acessa valor, e aí o acessa valor retorna para mim aquele valor que está armazenado, e posso usar aqui também o acessa tipo. O acessa tipo vai trazer para mim o valor que está armazenado lá dentro daquele atributo tipo. Pronto, então o que é que está acontecendo agora? A minha classe produto, ela está encapsulada. Os dados que ela tem estão realmente encapsulados. Eu não consigo ver o que tem lá dentro. Agora eu consigo acessar. Da maneira possível, tá?
Usando esses métodos aqui, eu consigo controlar o que entra e o que sai, tá? E como entra e como sai, ok? Professor, mas para que fazer isso, né? Calma, Daniel San. Existem situações quando você está num projeto de software que você precisa fazer isso, e aí eu vou mostrar isso aí na outra aula, tá certo? Então, por enquanto, eu quero apenas que você saiba que você pode encapsular, deixar tudo escondido e fazer o acesso ser permitido apenas por meio de métodos, tá bom? Dúvida, perguntas? Então vamos lá. Eita, vamos lá. Não, fique nervoso não, Davi. Relaxa aí. Beleza. Alejandro aí é o, né? O cara detona lá no URI, tá na frente, lá no ranking. Mas beleza, show de bola. Boa pergunta, Luca. Você pode criar uma função dentro dela mesma. Isso. Você pode criar uma instância da classe dentro dela mesma? Pode. Pode sim. Vocês vão fazer isso lá em estrutura de dados. Mas, boa pergunta. Daria não, Gabriel. Não dá loop infinito chamar a função dentro dela mesma, porque a função recursiva tem uma condição de parada. Mas isso é um assunto que vocês vão ver lá na disciplina de estrutura de dados. Beleza? O pessoal de estrutura já está vendo isso daí, já está trabalhando lá com isso. Tá. Mas existe, Alejandro, tem uma situação em estrutura de dados que a gente usa isso. Vocês vão fazer isso daí lá, tá? O pior que precisa. Vai ocorrer quando você vai trabalhar com alocação dinâmica de memória. É uma parada aí muito louca, mas que é show de bola, funciona e que é usado isso. E é abstrato mesmo, tá? É abstrato mesmo. Mas é isso mesmo. Vamos com calma. Esse código aí tá lá no GitHub, Davi. Que nada, cara. Eu até gosto. Eu incentivo que a galera passe. Mas beleza. Pessoal, então é o seguinte, só para finalizar, né? Antes de eu me despedir aí de vocês, eu vou só dizer o seguinte. Existe uma convenção, tá certo? No POO, quando você está trabalhando com POO, que é o seguinte. Esse método que altera o valor de um atributo, geralmente a gente chama ele, em vez de chamar de altera, a gente chama de set. Set e o nome do atributo. Então, Esse daí é aquele método setGet, set. isso, exatamente. Então, quando você cria um método que altera o valor do atributo, você geralmente usa o nome dele como set, seguido do nome do atributo. Tá? E quando você quer um método que vai acessar o valor do atributo, você usa get seguido do nome do atributo. Então, aqui é get valor. E aqui, get tipo. Okay? Então, isso aqui é o que é chamado de getters e setters, né? Que lá no livro, ele fala aqui no começo, no encapsulamento, né? Ele fala aqui de getters e setters. Então, getters e setters são esses métodos que acessam e que alteram o valor do atributo. A função deles é essa, é alterar e acessar, tá? Então, aqui você pode usar com esse nome, tá? Set, ele altera. E o get, ele pega, né? Ele acessa aquele valor. Ok?
Ah, professor, então é por isso que eu estava conversando com os amigos meus, tá? A gente saiu, foi num bar assim, conversou e o cara começou a falar de getters e setters e eu não sabia, né? Que linguagem, que disciplina, que negócio era esse. Então agora você já sabe o que são getters e setters. São métodos especiais que você cria para alterar o valor do atributo e para acessar o valor do atributo. Pronto. Professor, eu posso usar qualquer nome que eu quiser? Pode. Você é livre para escolher o nome que você quiser. Porém, essa é uma convenção que é usada mundialmente. Então, se você for trabalhar num projeto no Japão, a galera lá, se usar essa convenção, vai usar getters e setters. Isso não é regra. Isso é uma convenção. Beleza? Bom, então é isso. Dúvidas, perguntas? Assim, professor, só aquelas dúvidas que o senhor disse que a gente vai entender só depois, com mais experiência mesmo. Pronto, beleza, Vitória. Então, aguardar aí os próximos episódios que tudo vai se revelar. Tranquilo? Bom, deixa eu só, pessoal, não saiam agora não, deixa eu só ver quem chegou aí depois da chamada, só para Professor, o senhor eu botou meu completar nome aí aqui. na chamada, Davi Gomes. Pois é, estou olhando aqui para ver quem chegou depois. Pronto, Gabriel, o que é que eu sugiro vocês fazerem? Praticar. Peguem esses códigos aqui do livro, pega do encapsulamento, já cria ele e bota ele para rodar. E tenta entender o que é que ele está fazendo. Tá certo? Pega esses códigos que o livro tem, bota ele para rodar, todos eles. Até a parte do encapsulamento. Tá? Se não quiser digitar, nem copiar e colar, ele está lá no meu GitHub, é só baixar. Mas é importante você botar para rodar esses códigos aqui e tentar entender o que eles estão fazendo. Isso, não dá para ficar na teoria. É angustiante esse começo aqui. Sei que vocês estão doidos para programar. Então a sugestão que eu dou é essa. Pega esses exemplos do livro e botem para rodar, tá certo? Botem para rodar. Que aí na próxima semana a gente já vai começar a aplicar isso realmente em exercícios, tá bom? Se vocês quiserem, eu sugiro, né? Se você já quiser adiantar em alguma coisa, eu sugiro os exercícios desse livro, do capítulo 12. Dá uma olhada nos exercícios resolvidos, tá? Vai lá na página, acho que é na página 500. Tem lá exercícios resolvidos. Eu acho que ajuda muito. Página 504. Aí você vê lá um exercício e tem a resolução dele. É um negócio que pode ajudar nesse momento. Ok? Ok. Beleza, beleza. Cara, eu brinco, cara, mas é porque é um negócio que é interessante, viu, Alejandro? Geralmente quando você sai com a galera da área de TI, não adianta, o papo termina em computação. É um negócio impressionante. Então, realmente, é impressionante. Já tive até alunos que achavam que era brincadeira minha, mas aí eles saíram juntos e aí lembraram de mim no bar e falaram, cara, bem que o Gilson falou, ele tem razão. A gente acaba falando disso daqui, não tem jeito. Aí também, né, Gabriel, com a galera da música e psicologia. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Germano. Não tá. Gustavo tá. Jamile tá aí. João Neto. Beleza. Luca Marlon. Nelson. Beleza. Tá o Pedro.
Pedro Ribeiro, Juan, Samuel, Vitor Souza, Vitória, Vinícius, Vitor e Yasmin. Beleza. Então é isso. Pessoal, então um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana. Até terça-feira. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, professor. Gilson. Até. Bom final de Até mais, semana. Gilson. Valeu, prof. Valeu. Até a próxima, são de X, Gilson. Tamo junto. Tamo junto.